vou abordar o assunto que é sobre o primeiro capítulo do livro do Bereshit, que significa o início, o princípio, o qual irei narrar os fatos e os feitos que foram narrados no passado, com o objetivo de fazer e manter a tradução fidedigna ao original e fazer com que o autor original venha a ser honrado e exaltado. Porque o lugar dele foi usurpado pelo Domenizeu, que já morreu. E quem acreditou e acredita em Deus, morre também. Deus é o usurpador. E agora, ele recebe honra como se fosse que ele tudo criou, tornando tudo que era lindo em um mundo de horror. Alegrai, servos, porque a salvação chegou. Bereshit, princípio. No princípio formou o El-Rai, o Shemin e a Eretzá. E a Eretzá era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Rosh do El-Rai se movia sobre a face das águas. E disse o El-Rai: haja Eor. E assim houve o Eor. E viu o El-Rai que era bom, o Eor, e fez o El-Rai separação entre o Eor e as trevas. E o El-Rai chamou o Eor Ion, e as trevas chamou Lilahar. E foi o amanhecer e a tarde o Ion primeiro. E disse o El-Rai: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez o El-Rai a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi. E chamou o El-Rai a expansão Shemin, e foi o amanhecer e a tarde o Yom segundo. E disse o El-Rai: ajunta-se as águas debaixo do Shemin num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou o El-Rai a porção seca Eretzá, e ao ajuntamento das águas chamou, e viu o El que era bom. E disse o El-Rai: produza a Eretzá ervas verdes, ervas que dê semente, árvores frutíferas, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu o El-Rai que era bom. E foi a tarde e a manhã o Yom terceiro. E disse o El-Rai: haja luminar na expansão do Shemin, para haver a separação entre o Yom e a Lilahai, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para Yom e tempos, e sejam para luminares para iluminar na expansão do Shemin, para iluminar a Eretzá. E assim foi, e fez o El-Rai os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o Yom, e o luminar menor para governar a Lilahai. E para isso fez os luminares. E o El-Rai os pôs na expansão do Shemin, para iluminar a Eretzá, e para governar o Yom e a Lilahai, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu o El-Rai que era bom. E foi o amanhecer e a tarde do Yom quarto. E disse o El-Rai: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão do Shemin. E o El-Rai formou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente,
que as águas transbordassem e produzissem conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu o El-Rai que era bom. E o El-Rai os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas e a Eretizar, e as aves se multipliquem na Eretizar. E foi a manhã e a tarde do Yom quinto. E disse o El-Rai: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gados e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez o El-Rai as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o répteis da Eretizar, conforme a sua espécie. E viu o El-Rai que era bom. E disse o El-Rai: façamos o varão à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os gados, e sobre a Eretizar, e sobre todos os répteis que se movem sobre a Eretizar. E assim criou o El-Rai a Adão, a sua imagem, a imagem do El-Rai o criou, o varão e a sua fêmea os criou. E o El-Rai os abençoou, e o El-Rai lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a Eretizar, e se submetei e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do Shimim, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse o El-Rai: eis que vos tenho dado toda a erva que de semente que está sobre a face de toda a Eretizar, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos Shimim, e a todos os répteis da Eretizar, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu o El-Rai tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi o amanhecer, e a tarde, e o sexto Yom, e assim os Shimins e a Eretizar, e todos os seus Tzabaote foram acabados. E havendo o El-Rai acabado no sétimo Yom a obra que fizera, descansou no sétimo Yom de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o El-Rai o sétimo Yom, e purificou, porque nele descansou de todas as suas obras que criara e fizera. Estas são as origens do Shimim e da Eretizar, quando foram criados, no Yom em que o Yahu-Rai, o El-Rai, fez a Eretizar e o Shimim. Yahu-Rai HaKadosh de Israel, Yahu-Rai HaKadosh de Israel, Yahu-Rai HaKadosh de Israel, Yahu-Rai HaKadosh de Israel. O Yahu-Rai, com seu Iade, tudo sustenta, e com seu Rode gera o Eó, a luz, e ele, com seu Rai, tudo vive, porque tudo nele é vivo. Ele é a existência
é o modal. Yahuai HaKadosh de Israel, Yahuai HaKadosh de Israel, Yahuai HaKadosh de Israel, Yahuai HaKadosh de Israel. Bereshit bere Elhai, Eta Hashim, Vaeta Haeretzah. Yahuai HaKadosh de Israel, Yahuai HaKadosh de Israel.